Problemas na minha vida começaram logo quando eu me casei. E aí eu me casei e morei na casa da minha mãe, num quartinho. Aí daí passou um tempo, meu esposo começou, era bebida, 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 e o dinheiro não dava para nada. Ia para os bares e eu naquela coisa de casou para ter uma família, né? E viver nessas condições. Então lá se ia tudo, a vida era choro, era, né? Porque a gente não sabia onde estava e eu morava na casa da minha mãe, num quartinho. Todo mundo vendo aquilo, a mãe não quer ver o filho sofrer, então era uma humilhação que a gente passava, porque todo mundo casa para ser feliz, né? E eu não tinha isso, eu queria ter isso, não tinha. Os filhos já desde pequenininho, que eu tinha 2 filhas, né? E elas viam aquilo, ele naquela condição, então não tinha razão nem para viver. Aí foi quando ele veio para cá, para São Paulo, né? E eu fiquei lá com as crianças. Eu estava assistindo a televisão no quartinho, lá na casa da minha mãe. Aí foi meu pai que viu e mandou que eu fosse até o quarto ver o testemunho que estava dando, que era de um casal, falando de transformação de vida. Aí eu fui assistir, aí eu falei assim, não, então esse é o momento. Aí meu pai virou para mim e falou, então você vai até lá. E eu fui. Parecia que o pastor sabia da minha vida e aí daí ele começou a falar, né? Tudinho, dali eu comecei a chorar e tudo, porque parecia que ele sabia de tudo e ele começou a falar. Eu falei, então é aqui. Aí daí eu comecei. Fui conhecendo, que o pastor foi falando sobre o dízimo, essas coisas. Aí foi quando eu aprendi, né? Que aí eles vão nos orientando e eu aprendi o que era ser dizimista e daí eu comecei, né? Tudo que ele mandava, que ele ligava para mim, já mandava, depositava na conta, eu aí já comecei dali a fazer, né? A dizimar. Aí nós viemos para cá, para São Paulo, né? Ele queria vir para cá, para casa alugada. Aí eu contei para ele o que estava acontecendo. Aí nós compramos, Deus abençoou, nós conseguimos comprar. Eu já tinha uma casa lá no Rio, mas eu deixei a casa para minha irmã. Hoje ele tem um emprego próspero, né? Meus filhos também, todos são dizimistas, né? Estão na casa de Deus, são dizimistas. Então, hoje a gente tem uma vida farta, né? Abençoada, tem tudo que a gente quer, a gente tem, confortável. Eu posso dizer que a minha vida mudou depois que eu me tornei dizimista fiel.